Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente está aqui hoje para dar sequência ao nosso entendimento da arte e do cinema. Mas só que dessa vez a gente vai colocar um elementinho a mais aí, que é a música, né, gente? São as trilhas sonoras. A gente vai falar nesse capítulo um pouco sobre a importância dessa junção, de como a música ela faz parte e deixa o cinema deixa os filmes mais interessantes, né? Ela é responsável por dar mais emoção ao que a gente está vendo ali, tá certo? Então, assim, é muito comum a gente ver que a música ela está inserida em diversos aspectos da nossa vida, certo? Então, hoje em dia você tem a música no rádio, você tem a música na televisão, você tem os videoclipes, né? Que são aquelas pequenas narrativas, começo, meio e fim, que geralmente existem atores, até os próprios cantores e cantoras é, é, dançando e tudo. Então, a música, ela tá ligada à imagem cinematográfica, não é de hoje, tá certo? Então, a música, ela permeia a TV, o videoclipe, o cinema, até internet, principalmente, né? A gente tem aí um canal muito famoso que ficou famosíssimo, conhecidíssimo só por tratar dos videoclipes, né? Então, assim, a imagem aliada à música promove aí uma gama de sensações que a gente tem e que deixa tudo mais legal, né? Então, assim, é muito fácil você ficar com a música na cabeça depois de ter assistido um filme bacana, né? Que tenha tido uma trilha sonora muito interessante também, que você liga uma determinada cena, uma determinada parte do filme aquela música, né? Então tem aí, por exemplo, os filmes do ET, tem os filmes do Piratas do Caribe, né? Então, assim, tem uma série de filmes, isso é o que eu tô me lembrando agora, que a gente pode assimilar, a gente pode lembrar do filme somente ao escutar a música, né? Tem a Frozen, né? Aqui tem aquela musiquinha bacana lá, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho da história da música no cinema, um pouco de como é que se deu essa relação, como é que se iniciou essa relação, tá certo? Então, a primeira sinfonia que descreveu uma narrativa no sentido dramático foi a Sinfonia Fantástica, do Hector Berlioz, tá? Depois disso, diversos compositores criaram músicas programáticas, inspirando-se na literatura, na natureza e até nos próprios sonhos. Tá? Atualmente, a distinção entre música absoluta e programática serve para entender sua relevância no passado, visto que hoje se entende que é possível ouvir uma obra descritiva sem saber do que se trata, ou mesmo encontrar uma narrativa em uma obra que não foi inicialmente pensada para isso, certo? Então, assim, o cinema, no entanto, aproveitou-se dos dois tipos de música, né? Das músicas que a gente falou. Então, e descobriu que o sincronismo entre imagem e som permitia um envolvimento maior do público. Foi exatamente isso que eu falei, né? Então, é muito diferente quando você assiste uma cena dramática e não tem nenhum som de fundo, não tem nenhuma trilha sonora. Você apenas vê uma pessoa chorando, você raramente vai ter vontade de chorar também, né? Mas por outro lado, se você vê aquela cena, a pessoa chorando, então uma coisa mais emotiva, e você tem uma música de fundo, muito provavelmente você vai conseguir se emocionar também, tá certo? Então os grandes diretores, os produtores, eles sacaram isso e começaram a utilizar as músicas dentro dos seus filmes, né? Então, assim, vamos lá. Assim, mesmo quando o cinema era mudo, músicos e até orquestras inteiras eram contratadas para tocar durante as sessões de exibição dos filmes, certo? Até que com o desenvolvimento tecnológico foi possível mais tarde a incorporação da faixa áudio diretamente na película, né? Ou no filme, tá certo? Então vejam bem, antigamente havia a exibição do filme e a orquestra era contratada para tocar durante algumas cenas, né? Em determinadas cenas. Depois, com a evolução do cinema, né?
o diretor de som e tudo, conseguiu juntar o som às imagens, né? Então, surgiram as preocupações estéticas com o som, né? Como é que ele poderia ajudar na narrativa? Quais os ruídos que poderiam ser inseridos nas cenas? Que tipo de música poderia auxiliar o público a compreender a história, certo? Foi como o exemplo que eu dei da emoção, certo? E aos poucos o som passou a ser utilizado como elemento climático e como condutor da narrativa e da ação. Por exemplo, é muito comum a gente ver em filmes de ação, como Velozes e Furiosos, aquelas cenas de perseguição, de carro, aquela coisa toda, né? Geralmente você tem o som dos carros e você tem os atores falando e, paralelo a isso, você tem uma música mais agitada, certo? Ou um hip hop, ou então um rock, tem ali uma música que deixe você mais ligado, prestando atenção no que está acontecendo, certo? Fazendo parte do que está acontecendo, certo? Então, algumas músicas, elas foram compostas especialmente para alguns filmes, como foi isso que eu acabei de dizer, certo? O termo trilha sonora surgiu no melhoramento do sistema Vitafone, que unia o projetor ao prato do disco, garantindo um sincronismo entre o projeto, entre o filme, né, e as falas e as músicas e os sons gravados, né? Esse processo foi otimizado quando o som passou a ser impresso na película por meio do processo de leitura ótica, no qual o som ótico passou a ser desenhado e representado na película cinematográfica, termos muito técnicos, né, gente? Então, mas isso é graças à evolução tecnológica que trouxe a gente até este momento atual, tá certo? Então aqui a gente tem uma cena, né? Uns técnicos, um diretor, um sonoplasta e um ator, todos aí tendo cuidado de captação de som ambiente e som para o filme, tá certo? Então a gente tem aí também aspectos muito importantes. O que é a sonoplastia, Érica? A sonoplastia, gente, é a reconstituição artificial de ruídos e sons de uma cena, naturais ou não, como sons de passos, da chuva, de beijos, entre outros, né? É muito comum também vocês estão lá assistindo um filme que tem uma cena de briga, aí dá aquele barulho de um murro, né? De um soco. Gente, o murro não faz barulho, certo? Então, aquele som ali, ele foi colocado justamente para que as pessoas percebam que está tendo uma movimentação na cena, certo? Beijo também, né? Então vamos lá. Há também os sons que conduzem o público ao clima das cenas, né? Ambiência ou background. Quando existe uma cena mais romântica, né? Uma coisa mais intimista, ou então uma cena de tristeza, ou até mesmo uma cena de alegria, que é muito comum, certo? Após a Primeira Guerra Mundial, o cinema se transformou em um dos principais setores da indústria americana. Olha o que foi que eu falei no começo da aula. Certo, gente? Então, é uma indústria que gera milhões de dólares, tá? Não é à toa que os diretores, por mais que a gente não conheça muitos, mas os atores são muito bem pagos, né? Ganham milhões, porque os filmes, eles geram milhões, né? Então, principalmente os filmes dos Estados Unidos da América, eles vêm para cá e arrebatam multidões aos cinemas, né? Então vamos lá. Olha, prestem atenção numa coisinha muito importante agora, tá certo? No surgimento dos Warner Brothers, né? Irmãos Warner, certo? A gente tem aí em 1927 a produtora Warner Brothers, que existe até hoje. Eles lançaram o primeiro sistema sonoro conhecido como Vitafone, tá certo? Era uma máquina muito grande que projetava e sincronizava os sons, né? Então, foi um passo muito grande para a sonorização dos filmes que a gente vê hoje em dia, que a gente vê nos cinemas atuais. Ok, pessoal? Então, era um sistema pioneiro, certo? E o que é um sistema pioneiro? Aquele que veio
na frente, tá certo? Esse invento, apesar de ser inovador para a época, tinha suas limitações, né, gente? Não era perfeito. Ele tinha uma baixa qualidade de amplificação, tinha um chiado forte, né? Então, assim, tinha esses probleminhas, mas devido à tecnologia que não havia naquela época, tá certo? Então, a gente pode dizer que esse invento ele foi junto com a sonoplastia, né, que foi a invenção da otimização dos sons e dos ruídos dentro dos filmes, foram um dos grandes inventos aí que ajudou bastante a trazer os filmes aonde a gente está na época atual, tá certo, gente? Então, a indústria do cinema, indústria milionária. O que é um sonoplasta, pessoal? É um profissional que lida com sons e da produção de audiovisual. É aquela pessoa que escolhe todos os sons, que assiste a cena sem som nenhum e coloca lá, certo? Pode ser do cinema, pode ser do teatro, pode ser dos filmes, das propagandas, tá certo? Então, ele vai ambientar, ele vai fazer com que cada cena daquela chame a atenção do público, reproduzindo mais fielmente o que está acontecendo ali, tá certo? Então, o som de uma produção, seja ela propaganda, seja ela teatro, seja ela cinema, ele tem que ser preparado por um sonoplasta, tá certo? Então, o sonoplasta é indispensável também durante a produção de uma peça artística. E aí a gente tem alguns instrumentos aqui que são utilizados para fazer a sonoplastia, né, gente? A gente tem alguns que a gente conhece aqui, né? Que esses aqui geralmente as crianças costumam usar, né, para desenvolver a motricidade. A gente tem o chocalho, certo? Então tem esse aqui que é o famoso pau de chuva, que ele é cheio de cimentinhos dentro, que as pessoas para simularem o barulho de chuva, tá certo? Então tem é muito bacana a sonoplastia porque ela recria sons da natureza que possibilitam a gente a realmente sentir que esses sons eles fazem parte daquele momento, certo? E aí a gente tem o Walt Disney, que trouxe pra gente, foi um dos responsáveis por trazer aí um filme inovador que chama Fantasia. Esse filme é muito lindo, gente, certo? E ele fez uma junção, é um filme que mostra o Mickey como um mago, né? É muito bacana porque tem muitos efeitos e tudo e tal, claro que é desenho, certo? Mas para a época ele foi um filme inovador. Infelizmente ele não arrecadou muito dinheiro porque ele era, as pessoas não gostavam muito, né? De assistir e tudo, é muito um filme muito diferente. Mas se vocês assistirem, quem não assistiu, é uma dica aí pra vocês assistirem, tá? Fantasia. Aí a gente tem algumas trilhas sonoras que são marcadas, né? O filme King Kong, teve o Max Steiner que fez a trilha sonora do primeiro King Kong, tá? Então é um filme que ele possui algumas regravações, né? Algumas versões mais modernas, mas essa trilha sonora aí, ele ficou muito famoso outros filmes também que foram sonorizados pelo Max Steiner foi O Vento Levou e Casablanca, né? Então são filmes bastante considerados clássicos, tá certo? Aí tem outros também, A Aventura de Robin Hood, que foi feito por outro compositor europeu. Então nessa época, a gente tem também a que eu citei há alguns minutos atrás, certo? A Demi Lovato, ela fez a trilha para o filme Frozen, de 2013, tá certo? Então são as canções temas que a gente conhece até os dias de hoje, tá certo? Que servem para embalar as narrativas e trazer mais emoção pra gente. A gente tem por exemplo, o Interestelar é muito bacana também, é uma dica, tá? De filme para vocês. É meio complicado de entender, mas acho que vocês podem gostar.
Dublagem, o que é a dublagem? A dublagem, gente, ela veio para como um artifício a mais, né? Especialmente quando os filmes são vendidos para outros países que não falam a mesma língua, né? A gente tem muito isso. Como a gente consome muito filme, série estadunidense, né? Lá dos Estados Unidos e tudo, é muito comum que existam dubladores que emprestam as suas vozes para os personagens, né, originais. E aí existem as falas traduzidas. Então, isso é mais um artifício que ajuda muito na propagação do cinema. E a legenda, né, há quem goste de assistir filmes apenas legendados, né, escutando o áudio original da produção, né, existe, eu até recomendo, é uma ótima técnica para quem quer aprender inglês ou espanhol ou coreano, enfim, certo? Então já existe, e nos aparelhos de TV atualmente a gente pode encontrar um recursozinho que permite a gente escutar o som original, certo? E a legenda, ela existe. Em algumas produções a gente já pode ver também, principalmente nas apresentações de alguns programas de TV, alguns pronunciamentos, a conversa em Libras, né? Mas a conversa em Libras ainda não está presente em todas as produções, né? Geralmente está presente só em pequena escala, como em algumas produções apresentadas pelas TVs. Ok, pessoal. Então, é isso. Fiquem bem e já já a gente se encontra. Tchau, tchau.